Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com capacidade, dedicação e muito amor pelo campo fazem a diferença todos os dias. Novos episódios todas as quintas-feiras ao meio-dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, toca no botão inscrever-se que a gente tá com a meta de bater 500 inscritos esse mês nesse canal. Então, colabore conosco. Esse espaço é pra gente aprender, se inspirar e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Muito prazer, eu sou a Glauce, produtora de leite, apaixonada pelas mimosas e pelo campo. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária leiteira. Quero agradecer os apoiadores desse nosso projeto, a Energibio, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio, Rações Itaipu, Equitera Agrícola, pré-secado embalado com excelência, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos, Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, e Agroterra Agropecuária. E os nossos convidados de hoje, quem vai abrir a porteira para nós aqui, foi uma propriedade que virou referência em inovação na pecuária leiteira. Com uma história que começa lá nos anos 2000, muito antes de robôs e compost barn. Chega hoje com tecnologia de ponta, genética de alta qualidade e uma paixão que atravessa as gerações. Nosso convidado é o Alex Brandalize, produtor rural, representante comercial na área de genética e responsável por uma das propriedades mais modernas da região. E ele não vem sozinho. Com ele está a dona Leoni, que acompanhou e ajudou a construir essa história desde o início. Sejam muito bem-vindos, Alex e dona Leoni. Olá, Glauce, é um prazer a gente estar aqui nesse momento. Agradeço pelo convite desse podcast aí e poder apresentar um pouquinho da nossa história, da nossa propriedade. Eu também agradeço, Glauce, por ter convidado nós, né? E sempre te sigo nas redes sociais. Ai, que bom! A tua nenê, e eu acho que tá num bom caminho a tua nenê também. Muito bom. A gente precisa dar exemplo, a senhora sabe disso, né? E como foi esse começo lá nos anos 2000, Alex? Como vocês chegaram numa propriedade sem nada construído? Como é que foi esse início? A gente adquiriu a propriedade, então quando chegou até a casa tinha que reformar tudo e não tinha nada em cima. Então os primeiros anos foram bem difíceis. A gente ordenhava as vacas amarrada no palanque da cerca, lá fora. O problema é que dia de chuva não tinha nem coberto para ordenhar as vacas. E era tudo na mão. Mas devagarzinho, com muito trabalho, muito suor, a família unida, né, principalmente, a gente foi se aperfeiçoando. Logo depois fui fazendo alguns cursos. Antes de nós ir para a propriedade no ano de 2000 ali, né, onde o pai e a mãe já moravam junto com os avós, há um tempo já eles vinham tirando leite. À mão também, né, e tinha em torno de 7, 8, 10 vaquinhas, né, que produziam aí seus 8, 10 litros na época. Mas que na mão é bastante tirar 8 litros, né? Eu lembro dessa fase, eu passei por isso também, quando eu morava com os meus pais. Não era no palanque, meu espaço de trabalho era uma uva japonesa, sabe? Aí a minha arvorezinha amarrava a vaca naquela arvorezinha. E tu lembra de algum momento que marcou o início dessa tua paixão pelas vacas e pela atividade leiteira? Eu acho que foi antes ainda de 2000, quando criança ainda, que tinha em torno de 7, 8 anos, não lembro bem a idade, quando o pai e a mãe me falaram, essa é a tua novilha. E aí ela pariu e eu já ajudava a ordenhar a mão, né, mesmo
novo ali, já conseguia, já ajudava o pai e a mãe. E eu lembro um dia que eles saíram de casa e chegou o horário de ordenhar, eu disse, não, vou fechar a minha novilha para ordenhar. Só que a gente criança ainda, e quando ela chegava daí junto com os avós, lá tinha uma estrevaria, um paiol, onde tinha um coxo que ponhava a corda no chifre para amarrar ainda, né? E só que quando eu chegava para amarrar, ela saía e era novilha nova, não era acostumada. Eu acho que corria atrás dela em torno de 1 hora para poder pegar. É uma lembrança que tem aí das primeiras, eu acho, com atividade de leite, né? Já marcando a persistência lá na infância. 1 hora pra conseguir começar a Para ordenhar. conseguir. E a dona Leoni, como é que foi ver o filho tão novo se apaixonando pela atividade leiteira e já puxando os investimentos e as mudanças lá no início? Eu acho que nem ele falou, foi desde pequenininho, porque sempre nós lidava com vaca dele, nós vendia queijo, né, junto com a sogra, antes nós morávamos. Daí, então, ele sempre foi junto comigo, ele sempre me acompanhava na hora de tirar leite, ele sempre ia, desde pequeno. Não gostava muito de trator e coisa ampla roça, era Gostava de vaca. vaca. E daí, até quando ele nasceu, daí tem aquele ditado que enterrar em embigo em algum lugar tá certo, né? Aham. E eu levei e enterrei na porta da estrevaria o embigo dela. Já sei o que eu vou fazer. O da Nenê tá guardado, já Então, sei o que eu pode, vou fazer. talvez não seja isso, mas era o que diziam, né? E daí foi nós incentivando sempre, né? E mostrando para ele, e era aquilo que nós gostava também, né? Meu marido era mais das máquinas, mas eu já gostava mais de lidar com as vacas, né? E daí foi ali que ele foi crescendo e junto com nós, daí ensinando. Acho que foi exemplo mesmo, né? Que arrastou. Que arrastou, Dizem que o exemplo arrasta, né? Arrasta. Alex, teve bastante resistência do teu pai no começo? Como é que tu foi conquistando o espaço para aplicar o que tu estava aprendendo nos cursos? Sim, no começo sempre tem um pouco mais de resistência, até porque já eles vinham de um costume, de fazer daquela forma, né? Então, trazer o novo sempre é um desafio, dá um medo, né? E eu lembro as primeiras vezes que eu voltei de um curso da Ipagre, trouxe umas mudas de grama melhoradas já, né? Exemplo, né? Irmátria, Tifton, eu acho que eram essas gramas aí. E aí eu disse pro pai, vamos matar um pedacinho de grama comum para plantar essas melhoradas. Meu Deus, mas por que matar onde já tinha grama comum para colocar uma outra grama, né? E saber se ia dar certo. Mas aí eu pedi só um canteirinho, um cantinho, e devagarzinho a gente foi mostrando que eh, os estudos e quem está se aperfeiçoando na atividade e traz as coisas novas, tem um estudo em cima e que realmente é para melhorar, né? E aí com o tempo foi vendo que realmente era aquilo que estava dando resultado e fui ganhando cada vez mais espaço dentro da atividade, dentro da propriedade para poder ir administrando. Primeiro a gente tem que ir se provando, né? Devagarinho, pelas beiradas, e é desse jeito. E muitas vezes também, aí já temos uma questão de sucessão, né? Muitas vezes dá medo, né? Da outra parte, né? Será que vai dar certo? O serviço que eu tive, né, pra ter essa grama aí, às vezes, né, tem essa resistência por isso. Eu acho que não dá para bater de frente, né? A gente tem que conversar, tem que ir mostrando aos poucos e mostrar na realidade. Provar, né? Provar que aquilo vai dar certo. E em que momento tu começou a ver a propriedade com um olhar mais empresarial, mais estratégico, assim? Eu acho que a partir de 2004, 2005, aí é onde foi feito os primeiros cursos. O primeiro foi na Ipagre, em Concórdia. Foram 3 semanas de curso de bovinocultura de leite. E aí depois veio o curso do Sebrae, Negócio Certo, do Senar, um curso de empreendedorismo. E aí, através desses cursos e bastante assistência técnica também, eu acho que se citar todos aqui, precisaria muito tempo. Vai o podcast inteiro. E ainda capaz de esquecer algum, né? Para não ter esse perigo. Mas ali a gente começou a notar o patrimônio que uma propriedade tem.
Muitas vezes o patrimônio é maior do que uma empresa da cidade e a gente não tinha conta disso. Não tinha essa visão, né? E aí quando a gente começa a colocar tudo na ponta do lápis e saber qual que é o patrimônio, qual que é o objetivo, ter um objetivo, ter metas, Aí a gente começa a ver que a gente tem que se profissionalizar no que faz, né? Sim. E a senhora, dona Leoni, como é que foi acompanhar essa transição dali da tradicional, lá do leite à mão ainda, para uma gestão mais moderna? Foi fácil confiar? No começo a gente tinha um pouquinho de medo, mas a gente tinha confiança, né? Porque o Alex, ele sempre foi buscar conhecimento, né? E nós sempre conversava entre família, eu acho que o mais importante era isso, né? Às vezes ele chamava, hoje vamos ver o que nós podemos fazer, quantas vacas vamos pôr. Às vezes dizia, Alex, você não tá indo longe demais. Será que vamos ter para apanhar, quando começamos a aumentar as vacas, né? Daí ele dizia, não, vamos que vai dar certo. E daí a gente foi confiando. E sempre, né, conversando, eu acho que o importante é conversar, né? Entre família, né? Que bacana. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Em 2022, vocês tomaram uma grande decisão. Fechar as vacas e investir no robô da ordenha. O que motivou essa escolha? Eu acho que o que mais motivou é buscar eficiência, buscar tecnologia, conseguir fazer uma gestão melhor da propriedade, o que até nós comentava no início também ali, antes de começar a gravar, né? A questão de tu ter uma genética, ter animais de alta produção, pensar numa terceira ordenha, dar um conforto melhor a esses animais, não deixar encher tanto ubre. A questão do conforto da família também, né? Pela questão de, vai fazer 3 ordenhas, a dificuldade de ter um funcionário, às vezes, de conseguir funcionários, né? Qualificado para fazer uma terceira ordenha em horários que não são muito agradáveis, dá para dizer, né? Porque seriam uma terceira ordenha seria à noite, de madrugada. Uhum. Então, pensando por esse lado, a gente optou, mesmo depois de ter fechado um negócio de uma ordenha canalizada, linha baixa, tudo, a gente voltou atrás e optamos, não, vamos colocar o robô porque vamos ter mais informação, vamos conseguir fazer uma gestão melhor, vamos dar condição melhor para as vacas também. E aí eu acho que foi isso um pouquinho e muita conversa entre a família, né? E uma coisa bem importante que tu falou agora foi a questão de gestão de dados. Eu falando como produtora que não temos robô, às vezes a gente pensa, vai me liberar mão de obra, vai ter alguém lá ordenhando, eu não vou precisar ficar cuidando. Mas tem esse lado também dos dados, que vai muito além das vozes da nossa cabeça, que todo dia tem a medição de leite, por exemplo, né? Quais foram os maiores ganhos em produtividade, qualidade de vida e gestão que tu observa? Eu acho que a gestão, que hoje a gente consegue acompanhar tudo em tempo real. Eu saindo aqui do estúdio, posso pegar meu celular, eu posso acompanhar em tempo real como que tá a situação lá da propriedade. E os dados para tomar a decisão, que eu acho que é mais importante na propriedade. Sem falar num ganho de produção, que eu acho que é só por fazer uma ordenha mais funcional, a vaca tá livre para fazer a ordenha a hora que ela quer. Isso já incrementa bastante na produção, sem mexer, vamos dizer, numa dieta. Uhum. O robô já ele te traz uma produção, um acréscimo na produção. Hoje eu tenho essa visão. E aí tem essa comodidade da família também, né? Não precisar fazer as ordenhas, tá um pouco mais livre para fazer as outras atividades, né? Não é que não vai ter mais não vai precisar mais de mão de obra. Tem outras atividades que a gente consegue atender melhor e com isso ganhar em produção também, né? Muitas vezes a gente fica preso na ordenha, porque tu tem aquele compromisso todo dia, toda hora, todo dia, mesma hora, né? E às vezes
tu não dá conta de tudo, né? E esse não dar conta de tudo, às vezes a gente deixa de lado outros setores da propriedade que também são importantes, né? A gente se livrando da ordenha, que o robô faz isso, né? Muitas vezes tu consegue olhar para essas outras coisas que tu não olhava com tanta atenção, né? Tem em mente, talvez, visão de percentual de crescimento de produção, de quanto que era e a quanto foi, mais ou menos, ou tu não tem de cabeça esse cálculo? Sim, no momento que nós tínhamos animais a pasto, estava em torno de 21, 22 litros, média ano, né? Com picos durante o azevém. No momento que foi fechado, os animais já subiram para 27, 28. Ficou 3 meses os animais fechados no barracão antes de funcionar o robô. E nas primeiras semanas ali já bateu 35, 36 de produção. Fechamos o primeiro ano com produção de 37 e alguns quebrados, né, de média, que eu considerei já um grande avanço. E hoje nós estamos com uma média aí de 44 litros por vaca dia. E eu acredito que só o robô em si, ele coloca no mínimo uns 5 litros na média aí das vacas, tranquilo. Obrigada por abrir esses números conosco, né? Não é todo mundo que gosta de falar dos seus números, então obrigada por abrir essas informações. E muitas vezes o produtor tem medo de investir em tecnologia. O que você diria para quem acha que isso ainda é coisa para fazenda grande? Eu acho que todo produtor que quer se profissionalizar na atividade, que quer continuar na atividade, vai ter que partir para tecnologia, vai ter que se profissionalizar na atividade, porque nós vivemos num sistema que, se a gente não andar, ele vem e atropela. Então, eu acho que é essencial buscar informação, buscar conhecimento, buscar as tecnologias que estão aí para ajudar nós no dia a dia, né? Sim, e é isso que você falou realmente. A tecnologia tá aí, se tu não buscar, o sistema vem e te atropela, não tem o que fazer. E hoje eu me identifico um pouco com você, porque você faz 1001 coisinhas também, né? Então hoje você atua com genética, vende bezerra, participa de feira. Como é que foi essa diversificação da atividade da propriedade e como que isso impacta no resultado de vocês? Eu acho que uma atividade vem contribuindo com a outra, né? Às vezes, pode parecer que é uma correria, mas eu acho que hoje a gente tem que diversificar um pouquinho, porque tem momentos do ano, da vida da gente, que tem algumas atividades que às vezes empatam ou que está dando um pouco menos de renda, então a gente tem que diversificar um pouquinho. Eu conhecendo bastante dos municípios ao redor, os produtores, eu digo, e aprendi muito com os produtores enquanto trabalhei 4 anos fazendo inseminação no município, a partir de 2008. Eu disse que foi uma faculdade para mim. Aí eu teve o convite para ser representante comercial de venda de sêmen. Isso a gente já aproveita para aprender, para melhorar a genética da propriedade, usa a propriedade para fazer propaganda, para vender a bezerra. E eu acho que quanto mais a gente participa, mais se enganja, mais pessoas a gente tem próximo. Participo da associação, gosto de participar em feira para expor os animais também, né? Faço parte da Associação Catarinense, da diretoria. Agradeço muito, esse ano fui convidado a fazer parte do diretório nacional da raça holandesa. Sou um dos vice-presidentes, então a gente sente muito orgulho de poder estar envolvido, né? E ter tanta coisa assim que só faz com que a propriedade cresça, né? Sim, e você sendo representante e tendo a propriedade, eu me identifico pela parte da criação de conteúdo, né? Como é que eu vou criar um conteúdo com um espaço que não tá legal, com uma sala de ordenha que não tá bem limpa, com os animais feios. Tu tem que criar um conteúdo atrativo. Você é a mesma coisa. Você tá vendendo genética, como é que estão teus bichos? Então você se obriga a melhorar. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo que às vezes é puxado, que tu se puxa mais, às vezes tu faz
horas a mais, estuda tempo a mais do que eu, né? Se eu só produzisse aqui pra mim, talvez eu não me puxaria tanto. Mas é legal que tu se obriga a se desenvolver. Exato, e eu acho que assim, a gente não é obrigado a saber tudo. Só que isso abre oportunidades para a gente estar perto de pessoas que conhecem. Então, como a gente não consegue saber tudo, a gente consegue estar perto de pessoas que te ajudam a fazer crescer. E muitos colaboradores, para hoje a gente estar na propriedade do tipo que está, assim, muitos colaboradores de fora Uhum. que trazem conhecimento, que ajudam a gente a chegar onde está. Eu lembro que quando eu te mandei mensagem pra ver se tu topava vir nesse bater-papo, tu lembra que eu te falei? Eu disse, a propriedade a gente não faz sozinho, e é isso, né? A gente lá também, apesar, né, dos funcionários, tem muita gente de fora que colabora, e é desse jeito, né? A gente sozinho, sinto muito, mas não vai muito longe, né? E Exato. como é que é o dia a dia de vocês lá na gestão? Quem cuida do quê? Você divide as tarefas com os teus pais? Como é que funciona a rotina de vocês lá? Eu cuido a parte mais da gestão do robô, da gestão da atividade, né, assim, mas é bem dividida, né? A gente conversa muito entre família para tomar todas as decisões, a família que decide. Aí o pai cuida mais a parte da alimentação das vacas, né? Preparar seria as lavouras, né? O milho, o feno. Então o pai cuida mais a parte das máquinas do plantio. Aí nós temos um colaborador, né? Que cuida mais a parte dos tratos dos animais. Uma colaboradora na parte de limpeza e eu cuidar das bezerras, junto com a mãe que também fica mais nessa parte de cuidado com as bezerras, a parte mais da limpeza, da organização também, a mãe ajuda bastante nessa parte. Que é importante demais também, né? Manter as coisinhas limpas, organizada. É. E qual foi o momento mais difícil até agora pra você, dona Leonie? Mas olha, o mais difícil foi, sei lá, porque daí eu já era acostumada todo dia tirar leite, né? Meio difícil, mas foi bom também um pouco. Como Porque diria daí meu pai, é sofrido, mas é sofrido, divertido. mas é divertido. É uma coisa que nós fazia que eu fazia todo dia, era de manhã, nós levantava, né? 5 horas, 6 horas por ali, ia para, né? Era 2 horas de ordenha, né? E de tarde também. E daí, mas assim, difícil mesmo que não teve coisa difícil, a não ser a gente se preocupar um pouco com as coisas, né? Assim, o tempo se ia correr bem, né? Vamos dar Você dá conta. conta de nós pagar, né? Que às vezes eu ficava meio assim, eu pensava meio, será que vamos dar conta, né? Por mais que confiasse, mas sempre tem as dúvidas, né? É um investimento alto, né? E para mim também foi bom, porque daí agora não é que nós deixemos de levantar cedo ainda porque tem o robô, né? Eu continuo às 6 horas, um pouco antes. Se tiver né? que levantar 4 horas para nós fazer alguma coisa, a gente vai. Não... Que eu acho que o importante é estar toda hora cuidando do que a gente tem, né? Não desanimar, e nunca fomos de desanimar, graças a Deus, né? Às vezes se preocupava, vai, de repente, que nem agora nós temos para fazer silagem de sorgo, né? Sorgo. E daí a gente já se preocupa, se vem a jada, já pode matar e não dá tempo, né? Mas a gente nunca foi de desanimar, não vai dar, né? Nós sempre com aquela ideia, né? A gente tem muita fé, reza, né? E pede que sempre sempre conseguimos, graças a Deus a gente sempre conseguiu, sempre, Acho que nunca deu coisa o errada. amor pela atividade, né? A paixão pela atividade e a persistência, né? De saber que todo dia tu tem que encarar todos os desafios e seja onde for que tu for trabalhar, tu vai ter desafios, tu vai ter dificuldade e tu tem que estar sempre de cabeça erguida para encarar tudo isso, né? Em algum momento vocês já pensaram em desistir? O que deu força pra vocês continuar? Ou nunca teve esse momento de vamos vender fora tudo, que nem diz o Badinho? Acho que Eu não, nunca pensei Nunca também. teve. porque a gente Não. tem a gente é bem otimista sempre, né? Sempre olhando que por mais que a gente enfrente um desafio, a gente sabe que aquele desafio a gente teve um aprendizado com aquilo. E a gente vê nesse sentido, não como um castigo nesse sentido. Eu acho que se a gente pensar, né, que fosse um castigo, que fosse. Aí sim, muitos desanimam, mas a gente tem que ser positivo em tudo que a gente vai fazer, né, na vida. Eu observo muito
essa harmonia entre vocês, talvez, porque, né, a família tem um relacionamento legal, essa fé que eu observei, assim, né, que vocês têm também, isso é muito importante, né, para os momentos que baixa a força do corpo, às vezes, quando o emocional, às vezes, não tá muito bom, porque não adianta, por mais perfeito que seja, esteja alinhado a propriedade, tem momentos que são difíceis, né? Ah, tem fase que só quebra a máquina, tem fase que os bichos ficam tudo doente, parece que baixa a macaca, como a gente fala, né? Nessas ocasiões é importante essa questão da fé fortalecida e da família unida também, né? E como você enxerga o futuro da pecuária leiteira para pequenos e médios produtores? Bastante desafiadora. Acredito que já foi assim uma oportunidade de crescimento para o pequeno, mas vejo que está se tornando um desafio. O pequeno vai ter que se profissionalizar, vai ter que buscar tecnologia, vai ter que buscar principalmente conhecimento e crescer. Eu acho que isso buscar qualidade, principalmente, né? Não digo nem tanto em crescer, mas ter qualidade e ser profissional no que faz, que se torna um desafio para quem está iniciando, né? Buscar muito conhecimento e pessoas para auxiliar no início, né? Sim, eu tava. Um outro episódio que a gente gravou, já num episódio com a Gabriela também, a gente conversou sobre isso, que hoje, graças a Deus, a dona Leonie talvez vai lembrar disso, há alguns anos atrás, a gente não tinha muito isso de EPAGRE, de Senar, era, como diz meu irmão, no osso do peito, né? Não tinha muito isso. Hoje em dia, apesar de a barreira, eu vejo que hoje a barreira de entrada para começar a tirar leite hoje é muito maior, mas ao mesmo tempo, tu tem muito mais informação, né? Uhum. Tu pega, às vezes tem sindicatos, tem Senar, tem prefeitura, tem cooperativa, tem universidade, tem internet com um monte de informação de graça, né? Se você aqui no YouTube mesmo jogar pecuária leiteira, melhorar CCS, melhorar CPP, tu vai conhecer pessoas e informações, tu vai ter acesso às coisas, né? Então, hoje eu acho que nesse ponto a maior barreira é eu querer, né? Eu querer. A vontade. E aproveitar as oportunidades, né? Isso. Que o Alex, o que tinha de oportunidade, ele ia pegando. Ia e buscava e fazia, e, né? Daí, então, que às vezes tem muitos que desanimam um pouco, não vão, né? Mas ele, pelo menos, Eu vejo muitos jovens assim, porque eu não vou sair da propriedade para fazer um curso, porque eu preciso tenho serviço para fazer na propriedade. E aí que acaba pecando às vezes, né? Ou às vezes os pais dizem, não vai porque tem trabalho aqui. Mas tu tem que saber que às vezes aquele um dia ou uma semana que tu sai buscar o conhecimento, tu ganha anos de avanço na propriedade às vezes. Deixa eu aproveitar que eu tô com uma mãe aqui, porque dificilmente eu tenho as duas gerações no mesmo episódio. Deixa eu aproveitar a dona Leonie aqui. Que recado a senhora deixaria para os pais que muitas vezes, o filho quer ir fazer um curso fora, mas hoje tinha que fazer uma cerca, hoje tinha que fazer algo diferente. Você acha que é importante os pais incentivarem os filhos para ficarem, para buscarem informação? O que tu diria para os pais? É importante. Eu acho que os pais têm que dar oportunidade para os filhos, né? E confiar, acreditar e deixar eles, querendo dizer, meter a cara e enfrentar, né? Porque foi o que nós fizemos com o Alex. Nós deixamos ele, demos uma carta branca para ele assumir e confiança, né? Que eu acho que os pais têm que confiar nos filhos e dar oportunidade e deixar ir fazer curso, né? E buscar conhecimento, que é o principal, né? É o conhecimento. Eu tenho certeza que a propriedade não seria o que é sem a iniciativa do Alex. Não. E sem o apoio dos pais. Foi um casamento muito bom entre vocês. Muitas vezes nas famílias não ocorre isso, né? Às vezes o filho quer buscar, os pais não deixam ir. Ou até o contrário, muitas vezes os pais gostariam que o filho, né, tocasse e o filho não quer buscar, né? Então, quando dentro da propriedade tem um filho que tá querendo buscar, pais, incentivem, cutuquem, já que tá querendo ir. Vai lá, se vira, até talvez cobrar depois, quem sabe, de repente, né? Tu ficou fora da propriedade, vamos, né? Exato. Mas é bacana ter esse incentivo dos pais também, né? E você acha que a tecnologia é mesmo o caminho para continuar na atividade com rentabilidade?
Sim, eu acho que com certeza, né? Que eu acho que tudo que a gente fazer, a gente tem que ter muito compromisso, muito profissionalização. E se a gente quer ficar no mercado, tem que produzir com qualidade, tem que produzir alimento, né, exemplo, nas vacas de leite, o objetivo final é produzir leite, mas a gente tem que produzir alimento para as vacas de qualidade, tem que dar conforto para elas, tem que fazer tudo com qualidade para que chegue lá no final e esteja também o produto final com qualidade, né? Tem... No nosso meio ainda, porque eu tenho as duas nuances, né? Eu tenho a nuance da produtora e a nuance do marketing. Tem o Pedro Superti, que ele fala que a qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tem qualidade, você nem devia estar no mercado. E é uma grande verdade. Dura, muitas vezes, para o produtor pequeno. Muitas vezes é uma realidade dura. Mas quando a gente vai comprar uma coisa no mercado, a gente não fica feliz de comprar porcaria. Por que a gente vai ofertar um produto com uma qualidade baixa? Então, vamos puxar régua. Eu sempre falo que quando a maré sobe, os barcos todos navegam juntos com mais facilidade, né? Então, a gente tem que buscar essa melhoria, né? Exatamente. E vamos a umas perguntinhas mais rápidas. Vamos a um bate-bola aqui. Um manejo que você não abre mão, Alex. Olha, eu acho que nem é um manejo, são vários que um complementa o outro, né? Eu acho que o conforto, o bem-estar animal, aí já vem junto uma dieta equilibrada que não pode faltar, aí vem a parte de sanidade e questão de manejos separados, observar os animais e os controles. Eu acho que são 5 pontos aí, né? Que eu acho que não dá para abrir mão. Não dá para separar um do outro, não dá né? para separar. Não tem como tu falar de bem-estar animal com uma dieta muitas vezes pecando que vai interferir diretamente na saúde da vaca. Como é que ela vai ter bem-estar se ela não tá bem nutrida? Uma coisa tá amarrada na outra. Lembra de algum erro que te ensinou muito? Eu acho que vem nessa questão da dieta, às vezes no início não planejar uma dieta boa ou achar que toda a propriedade uma é igual da outra. Achar que o que o vizinho faz eu posso fazer que tá bom. E eu acho que isso mostrou para nós que não é a realidade, né? A gente vê que cada realidade, cada propriedade é uma realidade diferente e a gente tem que estudar a vaca, tem que observar, tem que ter números para poder planejar a propriedade conforme cada realidade, né? Essa eu acho que eu já sei, mas eu vou perguntar. Uma vaca inesquecível. Eu acho que nem é uma, tem mais, Tem né? mais? Tem, vamos dizer, vamos pegar a Serena, é uma das primeiras que trouxe muita produção. Aí depois foi a Colorada, a primeira vermelha e branca do plantel, né? Que eu acho que essa fez com que me apaixonasse pelo vermelho e branco e trocasse porque eu tinha holandês preto e não, agora eu quero a holandesa vermelha. E aí eu comecei ensinar só com holandesa vermelha, buscar as holandesa vermelha e uma também, mais uma, a indiana, que foi a primeira fêmea jovem estadual que eu consegui fazer em 2018, né? Então acho que só que são várias. Citei 3, mas tem várias que eu acho que vão marcar para. E a tua novilha, né? A tua primeira novilha. Exatamente, exatamente. A primeira novilha branquinha de chifre. Eu acho que a primeira a gente nunca esquece. Eu tinha uma Exatamente. vaquinha, era morena. Hoje a gente tem uma vaca parecida lá na propriedade, que a genética é uma coisa meio duvidosa, mas eu gosto dela porque ela é muito parecida com a vaquinha, a primeira vaquinha que eu tirava leite lá nos meus pais. Eu lembro que era uma vaca extremamente mansa e que ela terminava de comer, né? Porque na época a gente servia ali no coxo, ela terminava de comer e ela me lambia. Eu devia ter, sei lá, uns 5 anos de idade. E pensa na mansidão do animal para os pais confiar de deixar uma criança no pé da vaca lá, ela terminava de comer, ela me lambia. Uma mania que você tem na lida.
Ah, eu acho que hoje cada pouco eu tá observando O celular. os dados do robô. Cada pouquinho, acho que toda hora praticamente tá acompanhando, ver como que tá os resultados. Porque como você tem essa questão da representação também, muitas vezes tu não tá na propriedade, deixa eu ver como é que tá lá, né? Sim, exatamente. E a gente tem o controle, né, de tudo que está acontecendo lá, então acho que é até importante, Sim. porque, vem é, uma vaca lá adoeceu. Então, às vezes eu sei por primeiro, mesmo estando fora, porque o celular me avisa pelo colar, né, pelas atitudes da vaca lá, do que às vezes quem está lá só passando fora, às vezes acaba não conseguindo observar que ela tá diferente das outras, até pela quantidade de animais e tudo. Então, eu acho que é uma mania de cada pouco tem que estar olhando o celular para ver como que tá os resultados. E às vezes a olho nu, tu demora pra perceber que o animal não tá bem, né? Lá no robô já tem a Exato. questão que às vezes ou não deu leite, ou deu menos leite, ou colar, daí já tem outras informações também, né? De ruminação e tudo mais, movimentação, né? Tem Sim. mais essas questões. Então tá ali, tá na palma da mão pra ver, né? E uma música ou cantor que embala a tua rotina no campo? Olha, eu até nem sou muito de música, É. mas eu acho que Meu Reino Encantado pode ser uma música que, né, eu acho que o Recanto Feliz, né, onde a gente trabalha, eu acho que pode vir trazer esse momento, né? Uhum. Eu acho que essa música. Do tempo que tinha música de verdade também, né? Exatamente. Que dava pra gente escutar. Hoje tá difícil, né? E pra dona Leonie, uma lembrança marcante com teu filho no campo? Uma lembrança que eu sempre tenho, desde quando ele tinha uns 8, 9 anos, que ele tirava a mão, né? Então ele gostava de ir lá e tirar para encher o balde. Ele enchia o balde, e daí contar quantos canecos dava cada vaca. E daí queria todo dia que aumentasse um jarro a mais, né? Ficava faceiro quando ele. Que essa sempre ficou, que eu acho que foi ali que tudo começou, né? Aquele amor já tinha desde pequenininho, né? Mas foi. Ele já queria o crescimento quando era piazinho. Sim, Queria já. que desse um caneco a mais. Já, desde aquela época. Que E legal. continua. Tá no sangue o leite mesmo, então. É. E o que te dá mais orgulho quando tu olha pra propriedade hoje? Mais orgulho é dele ter ficado na propriedade com nós, né? Porque se ele não tivesse ficado, nós não tínhamos o que nós temos hoje, é quase certeza, né? Nós, claro, das vacas, né? Porque daí já ia ser mais da lavoura, né? Mas aí com ele ficando lá com nós e a gente trabalhando junto, né? E a gente confiando nele, e ele confiando em nós, porque daí sempre, né, uma confiança levava a outra, né? Nós conversava e daí é esse orgulho que eu tenho de... E agradeço, né, por ter ficado junto com nós e é um orgulho, né? Isso ali, o que aumentou, o que ele fez, tudo, né? Às vezes mesmo a gente achando meio, é bastante. Porque daí quando surgiu o robô, ele me mostrou que lá fora do Brasil tinha esse robô, né? Eu disse, Alex, mas lá fora do Brasil. Ele disse, não, um dia nós vamos ter. Eu disse, esqueça, Alex, era recém lá fora do, né? Hoje já temos, né? Então é tudo, né? Então a gente diz, meu Deus, foi tão rápido, né? Sim. E que legal, muito bom ela reconhecer isso também, né? Sim. Muito, muito bom. E que conselho vocês deixariam para os produtores que estão começando ou pensando em investir mais na atividade? Buscar conhecimento, buscar assistência técnica, né? E antes de ir lá comprar os animais ou investir sem saber o que está fazendo, é planejar bem planejado, né? Colocar na ponta o lápis, buscar quem tem conhecimento para não daqui a pouco dar uma bola na trave aí. E como a gente conhece várias propriedades, né, que acabaram fechando, né, no momento que dá uma crise na atividade, quem não tem esse planejamento, quem não busca informação, não conhece a realidade, acaba saindo da atividade, né? Acaba penando por falta de informação muitas vezes, né? E que conselho a senhora deixaria? Que continue, e tem que trabalhar, né? Porque tem que trabalhar para fazer as coisas, né? Se tiver que levantar de madrugada, se tiver que levantar de noite para ir ver uma vaca, tiver que isso aí, tem que fazer, não pode ter preguiça, né? Que daí eu acho que vai para frente, sim, né? O robô não cuida parto, por exemplo, né? Não, Então, nós temos que cuidar. tem E que ficar de cuidar, olho. a gente tem que cuidar o quê, né? E também não pode ter muito medo de disso, né? Meu pai dizia,
você não faz dívida, nunca vai ter nada. Uhum. Só que também a dívida tem que ser conforme o passo conforme da perna, né? Tudo tem que, mas tem que ir buscar, né? Eu acho que Sim. eu falo, por mim, eu acho que quem tá nessas lidas e tá, e que fique no interior, os jovens fiquem no interior, né? Que fiquem ajudando em casa, porque hoje em dia tem tudo, tem internet, tem, né? Vai na cidade, né? Hoje é difícil, sempre foi mais difícil. Eu, para mim, sempre foi mais difícil. Tem uma minha menina que foi para a cidade, né? Que ela quis ser fisioterapeuta, tá trabalhando lá. Mas se um dia ela quiser voltar, eu ainda gostaria que voltasse para, né? Que é meio difícil, mas pelo menos ele ficou. Então, vale a pena a família lutar e os filhos ficar. Você tem a propriedade, fica. Incentivar que fique, né? Sim. E pra vocês, o que representa fazer parte do povo das vacas, ser povo das vacas? Eu acho que é mais do que uma profissão, é, é viver, é sentir, é ter um compromisso todo dia de encarar a realidade ali de levantar cedo, seja esteja chovendo, faça chuva, sol, encarar final de semana, saber que tu tem o compromisso de produzir um alimento de qualidade que tá indo na mesa, tá servindo a mesa de muitas pessoas, né? E ter o compromisso de ter qualidade no que tu tá produzindo, né? De tu levantar, saber que tem, mesmo que seja, né, as vacas, é um ser vivo que tá esperando ali para tu ir tratar, para tu ir cuidar, esse compromisso, né? E saber que através do produto também tem uma história, tem um suor, tem uma... tem todo o trabalho da família que vive daquilo ali, né? Eu acho que é tudo isso, Tudo junto, né? tudo junto, E pra senhora? Eu também, para mim, eu sempre gostei, né, disso aí, então para mim é muito, é bom, e também a gente conhece pessoas que lidam, né, a gente segue pessoas, como eu sigo você também, né, a gente segue as pessoas que lidam com vaca de leite, né, nossa, parece que dá tanta força, né, dá mais força, né, motivação, né? levam as crianças também mais agora já a seguir, né, em frente, nossa, eu gosto muito, para mim é muito bom. E isso que tu falou sobre produzir um alimento seguro, de qualidade, uma coisa que não sei se vocês sabem ou não, mas acho que uns 3 anos atrás, um pouco mais, a mãe da minha sogra estava numa situação de cama de hospital que, infelizmente, foi, né, só desceu, né? E lá eu vi que tinha um suplemento, ela não estava mais comendo. O suplemento alimentar dela era da Nestlé e era à base de leite. Então, num momento que, assim, pensa que o único alimento que ela tinha acesso naquele momento, que não podia ter erro naquele alimento, porque já estava com o corpo debilitado e tinha leite lá. Então, olha a importância da gente produzir um alimento de qualidade. Alguma observação sobre a tua propriedade? Talvez que tu gostaria de pontuar, Alex? Alguma coisa que eu acabei deixando passar batido? Eu acho que foi bem contemplado, né, na nossa conversa aí, a história da propriedade, e, e é um prazer a gente estar aí para conversar, trocar experiência, aprender, né? Que nem diz o mundo das vacas, o povo das vacas. Eu acho que é um orgulho para nós poder dizer, não, nós fizemos parte do povo das vacas, né? Que lida, que trabalha, que tem esse compromisso em produzir esse tão valioso alimento, né? Que vai na mesa de muitas pessoas no mundo inteiro, né? É uma missão muito nobre, né? Às vezes a gente não tem essa consciência, né? No dia a dia, na peleia ali, às vezes a gente nem tá tão atarefado que nem percebe a importância de cada passo que tu tá dando, né? Exato. Então, uma atividade tão complexa, né? Tanta coisa para a gente
trabalhar, para a gente cuidar. Então, não é tão simples assim, né? Ah, eu vou tirar leite, eu vou pôr vaca de leite, né? Então, tu tem que buscar muito conhecimento, tu tem que respeitar o meio ambiente, tem que produzir alimento para os animais para poder produzir o leite. Então, é um compromisso muito grande, né, hoje, a atividade. É muita coisa, né? E para esse nosso episódio aqui estar disponível, eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores aqui mais uma vez, Energibio, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio, Rações Itaipu, Equitera Agrícola, pré-secado embalado com excelência, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos, Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, e Agroterra Agropecuária. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui e desejar muito sucesso na propriedade. Obrigado e desejamos também para ti muito sucesso, tanto nos podcasts, nas mídias e também na propriedade, né? Muito obrigada. Também agradeço e vamos continuar se vendo nas redes sociais, Com né? certeza. Muito obrigada.